Agora foi, né? Beleza. Então, gente, ó. Essa questão, Helena, que você falou, porque tem que prestar um pouquinho de atenção. Porque quando faz assim um cladograma, o grupo que está mais perto um do outro, esses nós aqui, ó, peraí, deixa eu ligar a caneta aqui. Esses nós aqui significa quando tem uma nova característica, né? Você tem aqui, ó, o grupo 3, surgiu uma nova característica, vem um grupo para cá e vem um grupo para cá, certo? Então, esse artrópode e os nemateumintos, eles compartilham essa característica que fez vir para cá os dois. Então, quer dizer, eles são mais aparentados aqui entre eles do que esse grupo, do que com esses três. Entenderam isso? Então, tipo assim, ó. Quer ver? Pera aí. Então, veio aqui, ó, um ancestral comum. Tinha um ancestral comum aqui, ó. Um ancestral comum. Aí veio. Aí teve uma característica aqui que separou, que fez os poríferos virem para cá e todos os outros grupos virem para cá. Então, quer dizer, todos esses daqui de cima compartilham uma característica que não compartilham com o porífero. Tá? Então, quer dizer, eles são mais parentados entre eles do que com o porífero, porque eles têm características aqui, ó, que foi separado aqui embaixo. Quer dizer, aí aqui veio todos esses grupos. Aqui, os quinidários já foram separados. Quer dizer, todos esses de cima são mais aparentados do que são com os quinidários. Aí veio esse grupo 2. Aí separou aqui uma característica, dividiu esses grupos aqui dos grupos de cima. Beleza? Então aí só tem que visualizar o que está falando. A característica 3, ela é compartilhada por artrópodes, certo? A característica 3 é compartilhada por todos aqui. Artrópodes, nemateumintos, anelídeos. Cadê anelídeos? Não estou conseguindo ver aqui, peraí. A anelídeo está aqui. Molusco e plateuminto, tá certo, né? Então a característica 3, ela é compartilhada por todos esses daqui. Entenderam? Então a característica 3 está aqui, ó. Todos esses grupos aqui. Cordados e os equinodermos, aqui em cima, compartilham um ancestral comum. Tá certo? Né? Concordo? Os clados B e C, vamos ver aqui, ó. Esse grupo B, que é o cordado equinodermo, e C, apresentam um ancestral comum e compartilham a característica 2. Concordo? Ficou confuso? Então, peraí. É porque eu não estou conseguindo ler embaixo, que aparece a opção aqui na negócio da caneta. Os clados B e C. Então, esse grupo aqui, ó, B e C, apresentam um ancestral comum, né, ó. Certo? Tá vendo que esse daqui abre para todos esses grupos? E compartilham a característica 2, que está aqui, ó. Tá certo também. Conseguiram visualizar? Por quê? Então, eles têm um ancestral comum. E essa característica 2 aqui, ó, que diferenciou esse grupo 4 aqui, ó, que diferenciou esse grupo desses aqui, ó, do quinidário. Então, os quinidários, eles não têm a característica 2, porque ela apareceu aqui, ó. Mas o clado B e C compartilha. O clado C, vamos ver. O clado C é mais próximo evolutivamente, eu estou lendo assim porque está tampando aqui,
É mais próximo... Peraí, deixa eu diminuir. Que aí eu consigo ler. Os clados... O clado C... é mais próximo do clado D do que do clado B. O que vocês acham? Não, né? Tá vendo? Esse clado C aqui, ó, ele é mais aparentado do clado B, porque, olha, eles compartilham essa característica 2 aqui, ó. Tá vendo? Do que do clado D, que nem compartilha, só compartilha a característica 1. A 2 é só esses de cima. O quinidário aqui já não... E os poríferos, o quinidário não compartilha a característica 2 e o porífero aqui embaixo, que está no clado D também, não compartilha nem a característica 1. Já sai aqui, ó. Antes de compartilhar a característica 1. E o quinidário sai antes de compartilhar a característica 2, que está aqui. Então, o B e o C, eles compartilham a característica 1 e 2. Entenderam? Sim, todo mundo? Entendeu? Então, 1, 2 e 3, né? 1, 2 e 3. Estou falando que não entendeu, mas vocês acertaram. Porque dá para ir assim, instintivamente, né? Você vê aqui que o B e o C, eles têm mais características em comum do que o que está lá embaixo. Beleza, gente? Larissa? Entendeu? Helena, todo mundo? Então tá bom. Essa daqui foi a que mais teve divergência de resposta. Eu vou deixar para falar ela no final, tá? A segmentação do zigoto. Peraí, deixa eu ler tudo. Após a segmentação do zigoto, inicia-se a gastrulação, onde ocorre a formação dos folhetos germinativos ou embrionários, do arquêntero e do blastóporo. Uma gestante cujo embrião encontrava-se nessa fase sofreu irradiação com raio-x, mas somente as células da ectoderme foram atingidas por tal irradiação. Qual tecidos ou órgãos poderiam sofrer alterações? Gente, ectoderme é o folheto mais externo, tá? O folheto mais externo, ele vai dar origem às camadas mais externas da pele, só que ele também forma o tubo neural. Então, todo o sistema nervoso central, todo o sistema nervoso do embrião, ele vem da ectoderme e também as camadas mais externas da pele. Então, a resposta certa aí é tubo neural e epiderme. Beleza, gente? Durante a gastrulação, há uma reorganização significativa das células da blástula, que originam os 3 folhetos embrionários. Faz parte dessa reorganização a formação do arquêntero, que dá origem ao intestino primitivo, tá, gente? O arquêntero, ele vai dar origem todo ao sistema digestivo, da boca até o ânus ali. Então, quando tem aquele desenhozinho, né, que parece um rostinho, que tem aqui, aí aqui eu tenho o tubo neural, né? Aí eu tenho aqui o celoma e eu tenho aqui embaixo o arquêntero. Esse arquêntero aqui, ele vai dar origem ao intestino, já é um intestino primitivo do embrião. Beleza isso? Que bacana. Esse daí, gente, é do hormônio, né? Uma mulher trans, né? Ela quer tomar hormônio de característica feminina, né? Falando nisso, você viu aquela trans que foi agredida no Rio? Doideira, né? Fiquei com pena. Tava nem vendo os stories, não, que eu tava ficando com muita pena. Eu também não. Muito pesado. Gente, o hormônio das características femininas é o... Qual dessas opções aí? Isso. Estrógeno, tá? Testosterona masculina, ocitocina, somatropina é outra coisa. Esse daqui também, gente, o Jornal da Folha de São Paulo, em junho deste ano, publicou uma notícia com a seguinte manchete: Polícia Federal usa bituca de cigarro e DNA para apurar ataque de facção.
A notícia tratava do uso da genética molecular para identificar criminosos por meio da identificação de DNAs presentes na cena de crime. Sobre esse assunto, é correto afirmar que eu sei que tem alternativa aí que entra muito na biologia molecular, lá na parte da biotecnologia, né, que é a parte de eletroforese, a parte de fragmento repetitivo, né, de DNA, aquela sequência repetitiva, enzima de restrição. Mas eu acho que dava para poder fazer com as nossas informações, né, das minhas aulas sobre DNA. Que a primeira opção aí, na ausência de DNA genômico da vítima, pode utilizar o DNA mitocondrial. Aí o errado estava aqui, já que as mitocôndrias são passadas de pai para filho e não da mãe. As mitocôndrias elas são passadas sempre da mãe para o filho, tá? E não do pai. Então as nossas mitocôndrias elas vêm da mitocôndria da mãe. Nós possuímos variabilidade genética, como por exemplo, temos um número de cromossomos diferentes que permite uma análise genética de DNA presente na cena de crime e identificar um criminoso. Não, gente, nós não temos essa variabilidade genética com relação ao número de cromossomos, né? Todas as nossas células têm 46 cromossomos, salvo espermatozoide e óvulo. Mas a gente não tem a gente não é um ser com variabilidade cromossômica. Né? Igual ele está falando aí, que como nós possuímos variabilidade genética, para poder identificar um corpo, eu tenho 25, a Larissa tem 26, a Helena tem 30, o Gênesis tem 35, não existe isso. Nós temos todos, né, da mesma espécie, o mesmo número de cromossomos. Então, a quantidade de cromossomo não identifica uma pessoa, tá? Aí a terceira questão aí, ó, a eletroforese de fragmentos de DNA é um dos métodos utilizados para identificar pessoas. O uso de enzimas de restrição para cortar o DNA gera um padrão de fragmentos que é característico de cada pessoa. Impressão digital molecular. Isso é verdade, tá? A gente tem uma sequência de repetição, enfim, que isso daí tá correto. Mas aí dava para poder fazer também por eliminação, se não lembrasse disso daí das eletroforeses da aula de biotecnologia. As mutações e a mitose, que embaralham as diferentes combinações genéticas, só aí já está errado, tá? A mitose não embaralha as combinações genéticas. A mitose, ela faz cópia idêntica do DNA. O que embaralha as combinações genéticas é a meiose, quando faz crossing over. Tá? Que faz crossing over e também porque você gera 4 células diferentes da célula mãe, tá? Então a meiose ela embaralha as diferentes combinações genéticas. A variabilidade genética na espécie humana, o que permite identificar cada pessoa como sendo única. Beleza, gente? Beleza. Aí tá falando dos lisossomos. Então está falando que o neutrófilo é uma célula de defesa. Ela entra em contato com a bactéria e ela engloba a bactéria para dentro dela. O que acontece? Quando ele engloba a bactéria, essa bactéria que está dentro aí tem que ser destruída. Quando ele coloca a bactéria para dentro, ele está fazendo um processo de endocitose, né? Endocitose coloca para dentro, exocitose coloca para fora. Só que como é uma partícula sólida, é do tipo fagocitose. Se fosse líquido, ia ser pinocitose. Então, fagocitose. Quando essa vesícula de membrana ali que engloba essa bactéria que está fazendo fagocitose, recebe o nome de fagossomo. E a organela que vai lá para poder destruir, jogar as enzimas digestivas lá para digerir aquela bactéria e matar ela, é o lisossomo. Então a resposta certa aí é fagossomo e lisossomo. Beleza? Gente, sobre... Qualquer dúvida vocês falam, tá? Sobre desnaturação proteica e quebra da proteína, tá? O que acontece? Eu tenho uma proteína na conformação tridimensional dela, tá? Então a proteína ela é toda assim, né? Quando eu tiro ela da zona de conforto dela, quando eu coloco ela em temperatura que não é a ideal dela, ou então que eu coloco num pH que não é ideal, ela faz desnaturação proteica, que é ela perder essas ligações e ela volta para a estrutura primária dela, tá? Só que essas ligações aqui entre os aminoácidos da proteína são ligações muito fortes, então é muito difícil você quebrar uma proteína. Você desnatura e quebra essas ligações. Agora, quebrar uma proteína significa que você está quebrando ela em um monte de pedacinho, assim.
né? Então tem diferença de você falar você está quebrando uma proteína ou você está desnaturando uma proteína. Então aí quando você está principalmente nessa alteração, né, que você a temperatura ideal da proteína é 36,5, porque está falando aí a febre do indivíduo, então está falando do ser humano, a 36,5. Quando aumenta para 40, ela vai fazer desnaturação. Ela só vai perder a estrutura secundária, terciária e quaternária. Né? Se bobear a 40 graus, não perde nem a secundária. Só vai começando a perder a quaternária e terciária. Então ela faz desnaturação, tá? Não quebra proteínas, não. Esse daqui é para marcar só as organelas membranares, né? Que a diferença de uma célula eucarionte para uma procarionte é que a eucarionte ela tem uma membrana em volta do núcleo, chamada de carioteca, só que ela também tem organelas membranares, que são retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, mitocôndria, lisossomo, tudo tem uma membrana em volta, né? Cloroplasto nas células vegetais, tá? Então a resposta certa aí é cloroplasto, retículo endoplasmático liso, rugoso, centríolo não. Mitocôndria, ribossomo também não. A resposta certa é a última aí, mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi e núcleo. Porque os cílios eles não são envoltos por membrana, centríolo também não e ribossomo também não. Tá, gente? Essa também estava tranquilo, né? Que é sobre a água. A característica que permite que os insetos andem sobre a água é tensão superficial. Espera aí que eu só coloquei aqui uma... Essa foi a questão assim, que teve mais gente que marcou diferente, né? Que foi com relação ao desenvolvimento embrionário, da próxima etapa do desenvolvimento embrionário. Então, 3 pessoas acertaram e 3 pessoas erraram, uma marcou uma e 2 marcou a outra, né? Então, a questão era, uma mulher que nasceu sem ovário recebeu um implante de óvulo doado, fertilizado em laboratório pelo esperma do marido. Até a fase do implante ocorreu apenas a fecundação, que deu origem ao zigoto, a primeira célula do novo organismo. A próxima etapa do desenvolvimento embrionário caracteriza-se. Gente, primeiro, essa primeira aí, pelo aumento do número de células. Tá, pode até ser, porque você tem uma, vira 2, vira 4, vira 8, beleza, você vai ter um aumento do número de células. Mas você não tem aumento da massa do embrião. Nessa primeira fase, até a fase de mórula, o tamanho ali, ele não aumenta, você não tem aumento da massa do embrião. Se ele é desse tamanho, ele vai dividindo as células, mas ele continua espremidinho ali dentro desse tamanho. As células, elas vão diminuindo de tamanho, mas a massa total, ela só vai aumentar lá na fase de blástula. Até a mórula, as primeiras etapas, ela continua do mesmo tamanho. Beleza, gente? Primeira divisão e aqui ninguém marcou. E diferenciação morfológica das células. Então, nesse começo, todas as células são células tronco totipotentes, né? Nesse comecinho. Então, todas as células, elas não estão diferenciadas em nenhum, né? Tanto é que se você separa elas, elas vão dar origem a gêmeos idênticos. Então, as células, elas ainda não sabem se elas vão ser células do fígado, células da pele, músculo. Elas não sabem ainda o que elas vão ser. A última, vou ler a última aqui agora. Pela segmentação das células, beleza, formando o folheto embrionário. Não, ainda não, né? Só vai formar o folheto embrionário mais para frente um pouco. Se eu tenho uma célula ali e forma 2, que forma 4, ela ainda não sabe se ela vai ser ectoderme, endoderme e mesoderme, tá? Nas primeiras etapas, ela ainda não sabe qual folheto ela vai originar, né? Isso cai aqui, ó, na diferenciação morfológica das células, porque aqui elas ainda não sabem se elas vão ser pele, elas não sabem se elas vão ser, né? Então são todas células iguais, idênticas, de tamanho, de expressão genética, os mesmos genes vão estar ativos ou então vão estar inativos, tá? Não vão ter diferença nenhuma.
pela multiplicação celular, certo? Né? Que divisão celular e multiplicação nesse contexto é a mesma coisa, originando inicialmente os blastômeros. As primeiras células, elas são chamadas de blastômeros, tá? Então, quando você tem aqui, ó, né, você tem a fecundação, fecundou, juntou os dois núcleos, você tem um zigoto. Então, aqui, ó, 2 células, 4 células e 8 células, até a fase de mórula, elas têm o mesmo tamanho, tá vendo? Elas, aqui está muito bem representado, porque elas não, o tamanho total da massa do embrião, ó, todos do mesmo tamanho, até a fase de mórula. Quem vai dividindo é o tamanho de cada célula, para poder caber ele dentro daquela massa. Tá vendo que aqui eu tenho 2 células grandes, elas vão diminuindo de tamanho, a massa continua sempre a mesma. Cada célula dessa, ela é chamada de blastômero, tá? Até chegar aqui na fase de mórula, essas células elas são chamadas de blastômero. Depois, lá no blastocisto, que elas vão ter outro nome. Mas aqui eu tenho, ó, 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 blastômeros, né? E aí mórula 64, 32, 64 células ou 64 blastômeros.